Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você consegue ter uma renda mensal isenta de imposto de renda, inclusive ainda não depender do INSS. Eu vou mostrar na prática como que você vai montar uma carteira de investimento com 5 fundos imobiliários sem ter experiência nenhuma ou saber de renda variável. Então bora pro vídeo, que o vídeo tá bem bacana. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte do vídeo vão ser os 5 fundos imobiliários que eu enxergo que são uma boa opção para você, pontos positivos e negativos de cada classe. Então a gente vai falar um fundo imobiliário de agronegócio, fundo imobiliário de shopping, de galpão logístico, atrelado ao CDI e atrelado à nossa inflação. Então a gente vai passar por cada um deles. A segunda parte, como você dividiria um valor mensal investindo em cada um deles. Então bora pro vídeo. Primeiro, para a gente poder avaliar esses fundos imobiliários, eu vou avaliar várias coisas. Primeiro, preço sobre valor patrimonial, que significa quanto que o fundo imobiliário está valendo ou não, se você está pagando caro ou barato nesse fundo imobiliário, os dividendos que ele vai pagar nos últimos 12 meses, o preço e liquidez diária do fundo e a carteira dele que ele investe. Então, o primeiro fundo imobiliário, ele começa com o KNCR11. O KNCR11 hoje, ele é um dos maiores fundos imobiliários atrelado ao CDI. Então, o que significa isso? Quanto maior a nossa taxa de juros, maior é o rendimento do KNCR11. Ele é um ótimo fundo imobiliário, por quê? Porque no Brasil, historicamente, a nossa taxa de juros sempre foi muito alta. Então, se a gente for pegar a Selic média dos últimos 10 anos aqui no Brasil, foi uma Selic média de 10%. E como a carteira dele paga a nossa taxa de juros mais 1, é como se você tivesse um rendimento te pagando quase 1% ao mês isento de imposto de renda. Hoje o KNCR11 está R$ 107, então ele está mais caro do que ele deveria, porque isso também reflete no preço sobre valor patrimonial. Lembrando, a gente sempre compra preço valor patrimonial abaixo de 1. Se ele tiver acima de 1, ele está caro. Se ele tiver igual a 1, ele está num preço justo. Se ele tiver abaixo de 1, é uma oportunidade de você comprar porque ele está mais descontado. Mas apesar do KNCR11 ele estar mais caro do que ele deveria, ele é uma ótima estratégia, pensando que ele vai acompanhar a nossa taxa de juros e ainda vai te dar um rendimento de 1% acima dela. E ele é considerado um dos maiores fundos imobiliários dentro da bolsa, tem mais de 8 bi de patrimônio, ou seja, mais de 8 bilhões de reais que as pessoas colocaram nesse fundo imobiliário. Então o KNCR11 ele começa na minha lista. Segundo fundo imobiliário, Canip11. O Canip11 ele também é um fundo muito grande da gestora Quineia. Tanto o KNCR quanto o Canip tem a mesma gestora Quineia. O Canip11 ele é um fundo que te protege da inflação. Então quanto maior estiver a inflação, maior o rendimento dele. Detalhe, no Brasil, ele é um país de juros alto e inflação alta também. Então, se a gente for pensar que a média dos últimos anos a inflação bateu 5%, 6%, ele vai ter um ótimo rendimento. E a carteira do Canip, ele é uma carteira de dívidas, como o KNCR. Então, você está emprestando para várias empresas, só que ele acompanha a taxa de juros e o Canip, ele acaba acompanhando a inflação. E qual que é o rendimento do Canip? O Canip, ele vai te pagar um rendimento ali da inflação mais 6%. Então, se a média do Brasil a inflação é 5%, 6%, é como se ele também te pagasse ali um rendimento de 11% isento ali nos últimos 12 meses. Por que é importante você ter esses dois fundos imobiliários na carteira? Porque o KNCR11 ele acompanha a taxa de juros e o Canip ele acompanha a inflação. Então, eles têm movimentos contrários. Então, toda vez que a inflação está alta, o governo ele vai começar a subir a taxa de juros. Então, isso aqui acontece. Quando o Canip11 ele está ganhando, o KNCR11 o dividendo dele está menor. E o contrário é verdadeiro. Quando o KNCR11 ele começa a subir, né, ou seja, a taxa de juros sobe, significa que a inflação tem que cair. Então você ter os dois na carteira, a gente fala que é um investimento perfeito, porque um acaba compensando a perda do outro. Então, pensando esses dois fundos imobiliários, é excelente você ter na carteira. Hoje, o rendimento do Canip está 11,54, preço sobre valor patrimonial 0,98, então ele está mais barato do que ele deveria. E você consegue cobrar uma cota do Canip com apenas R$ 90,71. Terceiro fundo imobiliário, XPML11. O XPML11 ele é um dos maiores fundos de shopping que tem dentro do Brasil. E por que é importante você ter um fundo de shopping dentro da sua carteira? Os fundos de shopping, quando a gente fala da nossa cultura aqui do Brasil, as pessoas gostam muito de ir no shopping para fazer compras, para comer. Então, culturalmente, o shopping é um nicho muito lucrativo, né? E quando você é um dono de um shopping, o que significa? Todas as lojas dentro do fundo, elas pagam um aluguel e o fundo ele distribui para quem compra a cota dele. Então é praticamente como se você fosse dono de shopping e os lojistas vão pagando ali para o shopping. Então você acaba sendo dono de um shopping. Mesma coisa, você é dono do Shopping Tatuapé,
as lojas vão te pagar o aluguel mensal. Então é super defensivo você ter algo também de shopping dentro da sua carteira. O shopping dentro do Brasil, como eu falei, é algo cultural. E além disso, os fundos de shopping estão pagando ali um dividendo muito atrativo, né? Então, nos últimos 12 meses, o XPML11 pagou 10,22. Com apenas R$108 você consegue comprar uma cota do XPML11. E o preço sobre valor patrimonial, 0,99. Ou seja, ele ainda está um pouco mais barato do que ele vale. Quarto fundo imobiliário, agora a gente vai falar um pouquinho do KNR11. O que é o KNR11? Ele também é um fundo de gestão Kinea, só que ele é um fundo híbrido. O que significa ser um fundo híbrido? Ele é um fundo que ele tem galpão logístico, né? Ou seja, você vai ser dono de vários galpões aqui dentro da carteira, você vai ser dono de escritórios. O KNRI é muito bacana você ter na carteira, porque ele acaba sendo um fundo híbrido. E os fundos ali, quando a gente fala de galpão logístico, a gente fala que são contratos de longo prazo. Dificilmente você vai ter problema com vacância. Vacância significa quando o imóvel está desocupado. Então, geralmente, fundos de escritório e de galpão logístico, eles têm uma vacância baixíssima e ele está pagando um dividendo menor, está pagando um dividendo aproximadamente de 8%. Ele está 0,97 o preço sobre valor patrimonial e com R$158 você começa já a comprar uma cota do KNR11. Quinto e último fundo imobiliário, KNCA11. O KNCA11 é o maior fundo de agronegócio que tem. E por que é bacana você ter um fundo de agro dentro da sua carteira? Porque o agro aqui dentro do Brasil é muito forte, né? Então ele vai te pagar um rendimento melhor se a gente for comparar com os outros fundos imobiliários. Ele pagou mais de 14% ali de rendimento isento nos últimos 12 meses, só que o problema de agro ele acaba sendo muito volátil. Aqui no Brasil a gente tem muito problemas de safra, então pode ser que em algum mês ele tenha alguma queda de dividendo. Teve muitos fundos imobiliários que caíram ali se a gente fosse pensar nos últimos meses. E Banco do Brasil, né, a ação de Banco do Brasil teve um problema, que ela tem uma inadimplência recorde, muito por conta que ela emprestou dinheiro para o setor de agronegócio, mas o KNCA11 ele é uma ótima opção de investimentos também. É importante você ter algo de agro dentro da sua carteira. Agora a gente vai entrar no Excel, vai montar na prática como que eu dividiria ali um percentual para cada um desses 5 fundos imobiliários. Bom, eu abri aqui o meu Excel para montar uma carteira para vocês perfeita, é só seguir esses aportes aqui. Coloquei o KNCR11, KNIP, XPML11, KNRI e KNCA, que eu acabei de falar. Eu dividi por classe para ficar mais fácil para vocês entenderem no vídeo. O KNCR11 ele acompanha a taxa de juros. O KNIP ele acompanha a nossa inflação. XPML11 são fundos de tijolos, então ele é de shopping. KNRI11 ele é galpão e escritórios. E KNCA é um fundo de agronegócio. Aqui eu coloquei o peso em cada um desses fundos imobiliários, tá? Então eu coloquei um peso maior em taxa de juros e inflação, por quê? Porque no Brasil, historicamente, nossa taxa de juros, nossa inflação é muito alta. Então eu coloco um peso maior nessa classe, porque eles vão te pagar um rendimento muito menor no longo prazo. Historicamente, a taxa de juros do Brasil é muito alta, a gente tem CDI de 15%, inflação batendo 15%, então o percentual de peso fica maior nessa classe. Agronegócio eu coloquei 20% também, porque eu acredito muito no agro, apesar da volatilidade no curto prazo, os fundos imobiliários são investimentos, tem que pensar pelo menos 10, 20 anos, então é importante você ter um fundo de agro na sua carteira e um peso menor em shopping e galpão logístico. Não acredito no setor, mas como eles vão ficar muito abaixo o rendimento deles, eu reservei um peso menor também. Pensando no longo prazo, a taxa de juros e a inflação sempre bate imóveis, tá? Então, R$1.000 ficaria 250 no KNCR11, 250 no KNIP11, 150 no XPML11, 150 no KNR11 e R$200 no KNCA11, que ele é um fundo de agro. Isso aqui é uma carteira que só você seguir esses pesos aqui, você vai conseguir ter um retorno muito grande no longo prazo e ter maiores gestores que a Kinea e até mesmo a própria XP. Então nesse vídeo, quis trazer para você na prática como montar uma carteira de investimentos. Essa carteira aqui ela é muito robusta, tem os maiores fundos imobiliários dentro da bolsa. Se vocês quiserem qualquer análise de qualquer fundo imobiliário, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!